Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVC, Itabuna e Ilhéus. Abrindo esse programa Alô Cidade Debate, eu, Ronald Carlos de Rui Corrêa. Estamos aqui para mais um bate-papo com vocês aí, né, interagindo com a gente sempre e falando dos assuntos que você quer ouvir, o que aconteceu aqui em sua cidade, o que vai acontecer politicamente, não politicamente, né? E falar também na Bahia e do Brasil, de ampassã, para a gente ficar sempre antenado no que está acontecendo, principalmente com o processo eleitoral. Mas no início desse programa eu queria registrar aqui que ficamos fora do ar há alguns dias na TVC, devido àquilo que eu já tinha falado no último programa, que é uma troca de equipamentos que estamos fazendo, já que a TVI agora é Full HD, né, e já trabalha pensando em outras plataformas futuras, mas estamos também trocando equipamentos que levam o nosso sinal até você que é assinante da TV Cabo, da TVC. E por isso ficamos fora do ar alguns dias, ainda estamos ajustando ainda, tanto é que o áudio não está 100%, mas ainda essa semana ficará 100%, pode ter certeza disso, se Deus quiser. Bom, Ronald, um abraço, né? Ficamos fora do ar aí a semana passada, né? Mas estamos de volta. As pessoas ligam para mim, viu, Barbosa? E estão reclamando muito. Né? Comigo não foi diferente não. Rui. Um abraço, Barbosa. Um abraço, telespectador. Bom, vamos começar o programa falando de temas locais, né? E vamos começar com o tema da saúde, já que é um problema sério, não só em Itabuna, mas em todo o Brasil. Mas Itabuna passa ainda por um momento mais delicado, porque além da crise nacional, Itabuna tem a sua própria crise. E como dissemos aqui, a Prefeitura está sem possibilidade de receber os repasses do governo federal, devido ao bloqueio do FGTS pela Justiça, e o dinheiro fica retido na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil e não é repassado para a Prefeitura. Daí a dificuldade de arrecadação, e com a folha inchada, como a gente já explicou aqui, a folha de pagamento está muito grande na Prefeitura, mal dá para pagar os salários. E diante desse clima, tivemos problemas aí com a UPA, né? A única UPA que está funcionando na cidade, aqui próxima do bairro Califórnia. É uma associação, uma entidade que faz uma gerência ali meio que terceirizada dessa UPA, ficou de prestar contas para receber um novo repasse, mas até hoje, nós estamos gravando esse programa nessa segunda-feira, até hoje não tinha ainda prestado contas de R$200 mil, que estava como se tivesse desaparecidos dos cofres ali da UPA. Para onde foi esse dinheiro? Ninguém está sabendo onde foi parar os R$200 mil. E aí o secretário de Saúde já disse que só repassará mais R$200 mil quando for prestada conta desse dinheiro. A UPA, Ronald Rui, que ainda não teve a aprovação do Ministério da Saúde para o funcionamento. Ou seja, quando tiver essa aprovação, aí receberá também um repasse do Ministério da Saúde, que é de cento e poucos mil, já vai ajudar bastante, né? Mas no momento ainda não teve, o Ministério da Saúde ficou de vir fazer essa vistoria e não veio até hoje. Então tem essa dificuldade aí. Como é que vocês veem isso e como é que some um dinheiro dentro de uma UPA onde nem salário o pessoal estava recebendo direito? Quem que administra essa UPA? Então tem uma entidade, né, não governamental, que está fazendo uma gestão como tem no hospital de base, né? Eu não quero nem citar o nome aqui dessa entidade, porque pode parecer leviano ainda a gente falar, né, que sumiu o dinheiro. Eles ficaram de ter uma reunião hoje com o secretário, nesta segunda-feira, e daí decidir, provar se o dinheiro foi usado, como foi usado e aonde está esse dinheiro, né? Então, depois disso, nós vamos divulgar o nome dessa entidade, se realmente ficar comprovado que esse dinheiro não apareceu. Rapaz, é uma coisa crítica, né? Você já trabalha normalmente com ausência de recursos, falta de recursos, né? E ainda mais um estabelecimento de saúde, né, que precisa funcionar. Que hoje funciona como um pronto atendimento, pois né? Então. Todo mundo vai para lá. E de repente você deixa de ter o atendimento porque a gestora daquela unidade não teve a responsabilidade ou não sabe como comprovar a despesa que foi realizada para poder então a unidade voltar a ter o repasse e ter novamente uma certa normalidade, né? Então, de repente, você vê a ausência de responsabilidade, né? É um negócio assim meio maluco. E isso aí dá margem a quem é contra a privatização, terceirização. Porque se o governo é incompetente, ele é incompetente quando ele faz a gerência da instituição, ou então quando ele terceiriza, porque ele não tem capacidade para fiscalizar.
Então aí é a incompetência total, né? Agora, quanto você falou que prenderam o ICM, né? É o dinheiro, fundo de participação. Fundo de participação. Mas não, eu acho que outros as recursos verbas também. carimbadas, elas não, vêm, elas a da continuam. educação passa. Essas são chamadas verbas voluntárias. As verbas da saúde, da educação, elas vêm. São carimbadas. Inclusive, estão discutindo o papel da Constituição, que essa Constituição é muito ruim, uns dizem que não é, a esquerda realmente diz que não é, a direita diz que é ruim. E eu, por exemplo, sou contra a verba carimbada. Eu acho que isso não funcionou no Brasil. A gente tem que se guiar pela tentativa e erro, né? Uhum. A ciência é assim, né? A ciência a gente faz a ciência assim, a gente vai experimentando até que vira uma condição que você pode transformar numa tese, né? E a gente tem esses penduricalhos todos de verba carimbada para a saúde, verba carimbada para não sei o quê, e não funciona. Nós temos a pior saúde, a pior educação do mundo, não funciona. Eu acho que aquele espírito centralizador ainda existe no Brasil, né? Uhum. Que só o SUS. O SUS dizem que não é centralizado, mas é. Os procedimentos, os protocolos do SUS são todos centralizados em Brasília. Eles que dizem como é que você tem que prestar conta, como é que não tem. Isso devia ficar a cargo dos estados, dos municípios, entendeu? Eu acho que a gente deve experimentar as coisas para... Porque se não dá certo, né? Não deu certo. Como é que vai fazer? Vai ficar a vida toda testando o que não dá certo? Inclusive, Ronald, só uma observação, né? Você falou aí sobre essa questão da terceirização, mas em Itabuna, se não fosse feita essa terceirização, não tinha como contratar ninguém, né? Porque, primeiro, a prefeitura teria que fazer um concurso público ou... Então, não, eu sou totalmente a favor. Eu não sou a favor, a displicência, do poder público de não fiscalizar. Em fiscalizar, né? Exatamente. Não pode deixar lá de qualquer jeito. É como o hospital de base, né? Lá existe a fase que gerencia os funcionários e tudo mais, né? A parte de limpeza, mas tem que ser fiscalizada, não pode ser dessa forma. Exatamente, né? Então o poder público tá, quem delegou, né? Por que não acompanhou, por que não faz o repasse, né, de acordo com a apresentação da movimentação semanal, tal, você faz o desencaixe, é tudo uma metodologia. Teve alguma coisa mal feita aí, né? É igual a obra, né? Dizem que ficam escolhendo muitas empresas para fazerem as obras e geralmente dá erro, né? Não existe empresa boa nem empresa ruim, existe um projeto mal feito. Né? Como um projeto desse de terceirização foi mal feito. Teve uma falha aí, em algum momento alguém não tinha o controle de alguma coisa que aconteceu, né? É lamentável, né? E enquanto isso tem uma outra UPA fechada lá no Novo São Caetano, aguardando ser inaugurada, né? Já foi entregue, o que estava faltando à empresa construtora já se prontificou a terminar. Já fez o termo de conclusão. Falta agora colocar para funcionar. Mas como colocar para funcionar sem verba? Né? Eu considero a UPA, eu não entendo muito de, né? Eu até gostaria de me inteirar mais dos problemas de saúde, como é que foi. Eu leio alguma coisa de saúde, né? Uhum. E a UPA é um negócio muito bom, né? Eu acho que nós temos aqui mais de 30 postos de saúde, né? Acho que mais. Isso poderia ser substituído por algumas UPAs. Então a ideia é essa. Você concentraria o atendimento, melhoraria o atendimento, estaria naquele negócio de você fazer escala, né? Você ganha em escala, né? Que você pode ter numa UPA dessa algumas coisas que você não pode ter no posto de saúde. Inclusive, né? Lá tem a sala até para cirurgias, pequenas cirurgias. E deixava o hospital só para as coisas, né? Você não chegar lá no hospital e encontrar 1000 pessoas gripadas, com dor de cabeça, com dor de cabeça, essa coisa toda. Né? Não, e a UPA, eu visitei todas as duas, né? Em termos físicos, é um mini hospital. É uma boa ideia, até no Brasil todo isso, né? É uma boa ideia. Inclusive, por falar nisso, né, o Fernando Haddad, que é o candidato do PT, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas ele esteve na Bahia essa última semana, visitou Vitória da Conquista com o governador Rui Costa e levou daqui o projeto de fazer as policlínicas, né? No governo, se caso ele venha ganhar as eleições, ele fazer também essa ideia das policlínicas. A de Itabuna eu estive lá visitando, a obra está bem adiantada. Por falar em policlínica, que depende de um consórcio... As policlínicas, elas vão ter a alta complexidade? Alta complexidade. Inclusive com equipamentos de ponta, que é o que falta hoje para fazer os exames, né? Então, por exemplo, uma tomografia, né, uma ressonância magnética, custa hoje R$ 1.200, R$ 1.300 no particular. Se você for pelo INSS, vai esperar a fila de 6 meses. Então, se uma pessoa tiver com suspeita de derrame e tem que fazer uma
uma ressonância magnética, ele vai ter que esperar no mínimo 6 meses, a não ser que esteja internado. Aí é caso de dentro de hospital. A policlínica é um arranjo para resolver o problema da cidade do interior. Porque se fosse só Itabuna, podia fazer o planejamento dos hospitais. Não precisaria de policlínica. Não, né? mas precisa, viu, Ronald? Porque acaba esse negócio de você também estar dependendo de voucher das clínicas, né, que recebe aquele voucher que é uma quantidade pequena do governo, porque não pode pagar muito. E aí a pessoa fica 6 meses esperando para fazer uma ressonância. Mas é isso que eu estou dizendo. Pela lei da oferta e da procura, se você tem estático aqui, Itabuna vai fazer tantos exames disso, tantos daquilo, com o tempo a estrutura atenderia a demanda. Mas acontece que nenhum município de médio porte, como Itabuna, Ilhéus, Conquista, Jiquié, pode fazer nenhuma previsão e nenhum projeto, porque ninguém sabe quantas pessoas vêm do interior para cá. Não é? Mas tem uma estimativa já. Às vezes, porque o povo sabe muita coisa de saúde. Às vezes Itabuna é referência em termos de neurologia. Aí vem todo mundo para cá. De um ano para outro muda. Aí aparece a notícia, ó, Conquista está melhor. Aí vai todo mundo para Conquista. Teve até médico de Itabuna que foi para Conquista, Carlos Porto. Itabuna era referência em neurologia. Agora acho que não é mais. E isso é de uma hora para outra. Então, as cidades ficam sem ter possibilidade de fazer um planejamento. Então, essas policlínicas vêm para atender esse negócio aí, né? Agora, tem prefeito que não gostou muito dessa ideia porque estava investindo nessa coisa de ressonância magnética, clínica particular, e aí já começa a diminuir a possibilidade, né? Bom, ele vai ter que entrar só com dinheiro, né? Entraram na área dele, né? Por falar nisso, né, falar em policlínica, que depende de um consórcio regional, fica um questionamento aí, já que Itabuna, na semana passada, foi notícia de novo a nível nacional, na Rede Globo, falando sobre a questão do lixo, né? Que já passou do prazo para tirar o aterro sanitário, né? Itabuna foi uma das cidades mostradas a nível nacional. E agora, com esse novo processamento do lixo, tornando ele em energia, o gás natural, uma cidade só não pode fazer isso, então estão se fazendo consórcio. Então, Itabuna, se fizer isso, vai sediar o lixo das pequenas cidades aqui ao entorno. E eu soube que já teve um investidor aí italiano, de uma empresa grande já com know-how desse trabalho, inclusive me parece que vai fazer em Jiquié também, procurou o prefeito, mas ainda o prefeito não mostrou interesse nessa conversa com ele. Ou a prefeitura de Itabuna tem interesse em fazer uma concorrência e não quer adiantar essa conversa, ou não está interessado nisso. Mas eu acredito que não seja o caso, né? Eu acredito mas de qualquer maneira tem que fazer concorrência, né? Mesmo se não, tem que fazer a licitação, né? Mas eu acho que ele já podia ir conversando, até para ter uma ideia de que agora, cada Barbosa, empresa... eu, na semana retrasada, eu participei do programa de Roberto Souza, no dia de sábado, na Rádio Nacional, e o prefeito esteve lá, participou também, fizemos lá um bate-papo, e Roberto questionou ele sobre essa questão. E ele disse, não, teve aí, mas nada, não me procurou mais, tal, né? Tem uma conversa embrionária. Ele realmente citou, disse que tinha sido procurado, mas não trouxe muito conteúdo, ficou de aprofundar, entendeu? Tem que ter uma contrapartida também da prefeitura. É um problema complexo, o saneamento é um problema complexo, né? E ver que a gente tem essas notícias ruins, nós somos campeões, né? Crime... Você fala nós de Itabuna, né? Crime, o lixo, saneamento, que eu volto a dizer aqui. Estão dizendo aí que Itabuna tem não sei quantos de esgoto tratado. É mentira. Desafio alguém provar aqui que Itabuna tenha mais de 8% de esgoto tratado. Porque quando tinha 8% é quando estava funcionando todas as estações elevatórias. Hoje, né, e a cidade era menor, era 8% naquela época, na década de 80. Hoje, Itabuna tinha menos de 100 mil habitantes, né? Hoje não fizeram nenhuma estação elevatória, continuam as mesmas e estão dizendo que, e eu não sei nem se estão funcionando, entendeu? Não, segundo o presidente da Imasa, aquela adjunto ali no canal, né, onde termina a Amélia Amado, do antigo Príncipe mas ali ali é o centro, é o lugar onde tem menos esgoto, né? E acho que depois de tratar ali, já joga ali mesmo no rio, né? Não, ali bombeia para outra estação. Deveria ir para a lagoa lá no São Judas, da lagoa ir para o rio. Não sei se a lagoa ainda existe mais, está entendendo? Então também tem não esse problema. Agora ele falou que ali foi recuperada, a Mangabinha foi recuperada e tem os dos condomínios, esses condomínios que fizeram aí, né, do Minha Casa Minha Vida, que cada um tem sua própria estação de tratamento. Né? Isso é
recorrente na época de campanha, né? Todo mundo fala de saneamento, na campanha de prefeito foi o assunto preferido, foi saneamento. Esqueceram, a cidade esqueceu, né? Então é preciso retomar esse problema. A propósito, saiu hoje uma pesquisa, foi divulgada hoje uma pesquisa a nível nacional do índice de esgotamento sanitário no Brasil e continua o mesmo índice. Inclusive, na Grande São Paulo, né, que é tida como a maior cidade do Brasil e da América Latina, dentro de São Paulo tem comunidades que não tem esgoto encanado, não é tratado, não é encanado, o esgoto corre a céu aberto. Agora, viu, Barbosa, só para acrescentar com relação, poderia ser montada uma modelagem para licitar, com um projeto básico e, né, sem nenhum investimento da prefeitura para, por exemplo, exploração de 40 anos desse espaço, do lixo. Você fala do lixo. Entendeu? E toda a despesa correr. A licitação pode também ter esse tipo de modelagem. Né? Segundo eu soube, por parte desse pessoal que veio da Itália, a prefeitura precisa investir agora, se for fazer esse trabalho, em torno de R$600 mil só para o projeto. E quem tem que pagar isso é a prefeitura, não é a empresa, até porque a empresa não sabe se vai ganhar concorrência. Mas é isso que eu estou falando. Isso seria exatamente a modelagem, a proposta da prefeitura. O espaço, a durabilidade, o valor de investimento mínimo, o equipamento, o tipo de equipamento. O estudo traz isso. Para terminar aqui, que o tempo já esgotou, você vê como fica difícil fazer as coisas sem um plano de saneamento, né? Que não foi feito ainda o plano de saneamento. Quer dizer, o plano de saneamento também consta o lixo, assim como o abastecimento de água, assim como coleta de esgoto e assim como águas pluviais. São 4 itens que constam no plano de saneamento e não temos o plano de saneamento ainda. É isso aí. Nós vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já já. Olá, estamos de volta, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, aqui com mais um programa Alô Cidade Debate. Já estamos no segundo bloco. Estamos falando aqui, o Ronald Rui, sobre a questão do saneamento básico em Itabuna. E para a gente fechar esse assunto, né, eu gostaria de falar também o seguinte, Ronald, um questionamento aqui, né? O prefeito Fernando Gomes, antes de assumir, fez uma transição, né, de governo, tinha uma equipe de transição. E será que ele não foi informado que o Vânio e o Azevedo não estavam pagando o FGTS? Ele não podia já se precaver com relação a isso, na opinião de vocês? O que é que houve que o Fernando deixou a prefeitura chegar nesse estado? Ele que é considerado um bom gestor, né? Sempre fez boas gestões e dessa vez ele ficou travado e meio perdido no tempo aí com essa questão do dinheiro. Pois é, Barbosa, isso é uma questão interessante. Os municípios estão literalmente falidos por várias circunstâncias. O Pacto Federativo, a questão da distribuição de tributo equivocada. Então chegou um momento que... A queda na arrecadação. A queda da arrecadação por questões, não só questões da crise, mas da crise mundial, da economia, do vai e vem, tudo isso chega a isso. Agora, o que se coloca é que, por exemplo, quando fala assim, do FGTS, não é só do FGTS, é questão INSS e tal, e é uma coisa quase que impagável, porque o prazo para você repactuar o valor é muito alto e o prazo que você negocia é muito curto. Me parece que essa última, porque a cada novo governo federal há sempre uma pressão para ser renegociado ou repactado. Então, já chegou esse tipo de dívida, chegou-se a você negociar o total por 240 meses. Mas o governo federal, depois houve um aperto, diminuiu de forma que não favorece os municípios. Então, fica um encargo muito grande, principalmente para uma prefeitura como Itabuna, que você tem que pagar aquilo fixo do passado e tem que pagar o presente. O atual, Então, você tem que pagar o passado uma cota e tem que pagar a sua folha presente. Então, às vezes, o município vai primeiro, segundo, no terceiro mês. Como ele não recolheu, porque não sobrou, e ele aí faz a opção de pagar o servidor, tá certo? Aí vem o bloqueio. Com 3 meses, ele bloqueia. Tem alguns prefeitos, sabidamente, deixa só 2 meses. No terceiro ele paga para poder fazer o jogo. Só que no Itabuna, a circunstância não chega, não dá para fazer isso. É aquela história que nós falamos aqui toda vez, né? O prefeito não fez a lição de casa. O prefeito não demitiu, o prefeito não conseguiu adequar a sua folha
a arrecadação do município. E o pior é o seguinte, que a gente via Fernando defender isso, né? Que quando chegasse lá ia Justamente. demitir metade da folha, porque não teria como continuar e pelo contrário aumentou. Isso Né? ele sabia, entendeu? Tinha total informação sobre o montante que ele devia, né, que ele devia fazer, mas não é aquela história. Ele apostou em Rui Correia, né? Rui Correria. Rui Correria, Rui Correria, É, para os investimentos, Rui, né? Aqui, mas não foi. Nos Ele apostou investimentos. que não vieram, né? Não vieram. Então, Com isso dificulta muito mais a questão do emprego, a questão dele alocar recursos, mas aí fazendo a captação com o governo estadual, governo federal, porque ele não tem a CND, a certidão negativa de débito. Então, para você não consegue tirar um tostão do governo federal, se não for para educação, se não for para saúde ou assistência social. Esse você não precisa de CND, certo? Mas obras estruturantes, né, que vêm do Ministério da Cidade, não tem jeito. E aonde tem um dinheiro, tá certo? Para saneamento. eu vejo, Rui, tempos negros para a Prefeitura de Itabuna. Se o governador ganhar, vai ter o rescaldo, né? Aí tem aquele período de rescaldo, um ano pelo menos. Para recolher os estragos, né? E se perder, que acho muito difícil, mas se perder, aí vai ser pior ainda, porque Itabuna, o governador não vai se sentir nenhum com nenhuma obrigação. Um outro, sábado agora também, num programa de Roberto Souza, eu participava, e lá um dos convidados foi Dinailton Oliveira, você sabe que é sobrinho do Fernando, um bom, excelente advogado, e foi presidente da OAB, inclusive, e ele aí aventou no ar a possibilidade, hoje eu já estaria combinado com o Fernando, em fazer uma ação, porque eu acho que a tese dele tem sentido. Ó, se vem do ICMS aí 10 milhões, 9 milhões estão ficando retidos. Então, é muito forte, o impacto é muito forte no município. Desorganizou a estrutura. Entrou em estado de calamidade. Pois é, então qual é a tese dele? Ele vai na Justiça Federal, está elaborando uma peça para ir à Justiça Federal pedindo, então, que continue o bloqueio, mas não nessa, né, proporção. Nessa proporção. Quer dizer, você está inviabilizando. É o que Fernando fala aí no fernandês, o que ele chama de estado de calamidade, né? Então, e realmente é algo assim, o município é penalizado, né, por consequência da administração. Mas administrações, exatamente. É um negócio meio... eu acho que essa tese é plausível. Certo? A Justiça Federal determinar que se continue com o bloqueio, agora, tipo assim, 60% desses valores atuais, 40%, mantém para poder ajudar nesse momento de dificuldade com os servidores, né? E com a máquina pública. Agora outra coisa, pela lei federal agora acaba o refis, né? Não vai ter mais refis em lugar nenhum. Então as prefeituras também não vão poder mais refinanciar a dívida, né? E aí? O Fernando tem plena consciência disso, ele já discutiu isso no programa, ele é contra também. Agora, o que eu acho, eu cheguei até a conversar com ele, vários municípios brasileiros, e a Semineto fez isso em Salvador. A Semineto abandonou a lei de execuções fiscais, né? De tipo você ir para a vara específica da Fazenda Pública para executar o munícipe que tem dívida escrita na dívida ativa. Sabe? Assim, fez em Salvador, recuperou uma margem fantástica de recursos, né, protestando esses títulos, porque o título escrito na dívida ativa, ele tem natureza executória. Então você pode protestar. É um título legítimo, extrajudicial legítimo. Então, qualquer pessoa hoje sofre abalo no seu crédito. O mundo... Mas isso tem que ser feito mesmo. Agora, a prefeitura tem que estar tecnicamente preparada para isso. Não está, e não é fácil ficar tecnicamente preparado para pedir execução de milhares de questões. Não é nem execução. A execução, eu estou falando, ele teima em fazer a execução naturalmente. Numa vara de fazenda pública, que é Itabuna, é Barro Preto, é Itapé, entendeu? Então, tem centenas de milhares... Acaba o governo e ele não coisa. Porque, por exemplo, a vara da Fazenda Pública de Itabuna, hoje, ela vive exclusivamente em função da questão de saúde. As pessoas não conseguem atendimento
comprar medicamento, cirurgia. Contra plano de saúde. Pronto, aí acarreta, não, porque é só poder público, né? Então lá todo dia é um mandado de segurança, e você chega lá para outras questões, o próprio funcionário lhe diz, não, doutor, não anda porque a gente está aqui 24 horas com mandado de segurança, entendeu? Para poder fazer exames de alta, isso, daquilo e tal. Então, veja bem, lá é impossível você executar. O que os municípios que a CM fez em Salvador, ele simplesmente pegou a dívida pública, o título, foi em cartório e protestou. É um efeito mais rápido. Aí é mais fácil. Então a pessoa restringe o seu crédito. Entendeu? É uma forma de coagir o Estado. Castigou para o cara chegar. Aí o cara vem, faz uma composição, vai na prefeitura, retira, entendeu? Tem negociação, mas traz, você inverte a lógica da coisa. Em vez de você correr atrás do cara, o cara, em determinado momento, vai ter que correr atrás de você. Aí vem pedir para repactuar. Acho que falta agilidade. Aí vai para o Serasa, né? É, claro, Aí Ciro Gomes vai liberar todo mundo. Diz que vai ser do SPC, né? Entendeu? Falta é isso também, né? Eu acho. Por que se deu certo em outros municípios? Né? Salvador, assim, o que se fala é que a Semineto tem 1 bilhão, quase 2 bilhões em caixa. Então está preparando para esses 2 anos aí, jogar esse dinheiro na rua para 2022, né? Todo mundo... mas Salvador também teve uma outra curiosidade que favoreceu muito, que foi a disputa entre o PT e a Semineto, né? Então o PT fez muitas obras em Salvador e a prefeitura ficou tranquila. Assim, mas eu estou falando aqui não é de obra, eu estou falando de caixa. Não, eu sei, mas então, a prefeitura não gastou muito nesse período, o Assemineto parecia já saber que não seria candidato, se resguardou. Mas ele melhorou, ele passou, ele passou muito. na Câmara. Não, investiu muito. Ele passou na Câmara também, aquele projeto que alterou a líquida, né? Alterou também a questão do gabarito, da ola. De alguns. Então ele ganhou muito com isso. Certo? Com isso ele empurrou o IPTU que estava defasado lá para cima. Teve casos em Salvador que o IPTU cresceu 580%. Bom, a gente estava falando também de saneamento básico e a gente percebe uma coisa muito comum em cidades como Itabuna. Alguém vai, faz um loteamento, a prefeitura acaba registrando, né, dando a licença, mas esse cidadão faz um projeto e não executa, como esgoto, por exemplo, né? Aqui mesmo onde estão sediadas as TVs e as rádios, que é o Alto da Comunicação aqui no bairro de Fátima, não tem rede de esgoto aqui. Então o esgoto corre aí a céu aberto. E isso é um erro, e aqui era um loteamento. Então por que o dono do loteamento não ficou responsável em entregar à prefeitura já o esgoto canalizado, entendeu? O Ronald, que é dessa área, entende melhor do que eu. Não é assim que funciona, Ronald? É assim, isso é uma parte da história, porque a outra parte da história é onde ligar esse esgoto. Sim, mas tudo bem, mas pelo menos você faz um prédio, por exemplo. Ele deveria botar lá o portal de saída, vamos dizer assim, exatamente. Né? Dali para frente é problema da prefeitura. Da prefeitura, não fazem isso. Isso é no Brasil todo que foi, vamos dizer, essa urbanização acelerada, esse descompromisso com o planejamento urbano. Então gerou tudo isso, né? Você não tem um bairro aqui que tenha sido feito nessas circunstâncias que você está falando, né? Exato. Porque você sabe, às vezes, conveniência da autoridade pública. Porque você sabe que tem uma lei federal, certo, que estabelece os parâmetros para você implantar um condomínio ou um loteamento. Então, você tem que reservar áreas públicas para escola, para arruamento. E isso é lei federal nos municípios que não tem plano diretor. Aqui o plano diretor já tem tudo isso, já tem código de obra, tem tudo. Agora, mas ninguém segue. O maior inimigo do plano diretor é o próprio prefeito. Né? Exatamente. Porque o cara abrir lá, isso que eu quero dizer. Abrir lá e não tem fiscalização e vai, consolida e depois fica aí por se fazer, né? Bem, outro tema que correu a semana passada aí foi a discussão entre os camelôs de Itabuna e a prefeitura. A prefeitura alocou um imóvel ali do empresário José Duque Teixeira, onde funcionou o bingo, né? Um imóvel muito grande que liga, inclusive, ele é uma galeria que liga a Inácio Tosta a Amélia Amado. Então, é um excelente local para os camelôs. Eu até defendi isso aqui, não sei se você lembra. Lembro. A prefeitura alugar um prédio e fazer como em São Paulo, Galeria Pajé, Galeria não sei o quê. Mas os camelôs agora exigem box com porta, cadeado, né? E, enfim, eles estavam na rua, mas agora já que tem um local, eles querem com toda essa infraestrutura e a prefeitura fez apenas pequenos biombos, divisões
e eles querem deixar a mercadoria lá e como deixar. Agora, em parte, eu concordo com eles, não sei se vocês vão concordar, já que a prefeitura vai cobrar um aluguel, uma taxa de condomínio, né, um condomínio, e já que eles vão pagar, eles querem ter acesso a isso. E outra coisa, eles querem o ponto de ônibus também, lá na porta, porque eles julgam que isso que vai gerar o fluxo de pessoas, né? Esse é um assunto sempre explosivo, né? Porque existe o camelô, a princípio, pelo problema econômico do que o país está vivendo, né? Embora ali tenha uma máfia por trás daquilo ali, a gente sabe disso, né? Mas as pessoas que estão ali trabalhando, né? Precisam trabalhar, né? E cada vez cresce mais. Isso que eu achei. Eu acho que o camelô devia sair da cinquentenário, claro, mas deviam fazer isso antes, tá entendendo? Porque tem muito camelô que ficou assim, sem poder vender o seu produto. Mas tem que sair da cinquentenária, tem que sair, o camelô tem que sair, tem que organizar isso tudo. É uma boa ideia isso aí e vamos ver o que é que a prefeitura, o que é que se pode se fazer. Porque veja que o camelô todo dia ele pega o material dele, leva para casa e tudo, né? Ele não pode também estar exigindo muito, né? E outra coisa, eu acho que a partir daí outros camelôs podem se juntarem, um grupo de 10 camelôs, se junta, aluga uma pequena galeria, que tem várias aí na Paulino Vieira, cinquentenário, né? E faz também o seu mini shop ali, é isso que acontece em São Paulo. Porque, veja bem, o fato da miséria, da economia, tudo isso é aceitável e as pessoas precisam também sobreviver. Agora, uma não coisa... Pode ser também na rua, né? Mas, por exemplo, esse aí é só um arranjo, né? É uma porta Mas é o melhor arranjo. Pois é uma porta de saída, não pode ser uma coisa permanente, porque sob pena de você, em vez de você equacionar, você vai estimular. Mas em São Paulo, Rui, eu sei que a gente não pode comparar Itabuna com São Paulo, mas dentro das proporções lá também existem milhões de camelôs, né? Você pega a Santa Efigênia, que é uma rua que vende material elétrico, né, e eletrônico. E nessa rua Santa Efigênia, a cada cruzamento tem uma galeria, em cada quarteirão. Entendi. E ali se juntam, assim, 500 camelôs, e cada um com seu boxzinho ali. Pois mas o nosso daqui, né? Não mas ali lá também eles já resolveram o problema do camelô, já não é mais camelô. Eles têm nota fiscal. Já é uma atividade econômica legalizada. Mas eu acho que é esse caminho que deve fazer. Exatamente, é a porta de saída, eu estou dizendo. Então aquilo ali é um rito de passagem. Não é você formalizar. Você tem que não pode ajudar ele a sair. A informalidade, né? Porque é uma informalidade. É uma informalidade. Porque também você vai conversar com esse pessoal, eu converso sempre com eles ali e tal, é curiosidade minha, e eu verifico que ninguém quer formalidade não, eles querem ser informais mesmo. Eles não querem pagar imposto, não quer... No caso do Brasil, eu tenho um exemplo clássico do CETRAN, no início do governo de Fernando, mais de 100 e tantos mortos saíram de circulação porque não quiseram se legalizar. Ou eram legalizados e não foram lá para fazer a vistoria. Olha, enfim, parte do camelô está ali porque está precisando. Mas grande parte também é por causa da crise econômica, mas grande parte também é por causa da estrutura burocrática brasileira. Os impostos, né? E que você falou aí, quem não quer se legalizar, porque não quer pagar 30 e tantos % de impostos que as pessoas pagam, né? E todas essas coisas, IPTU que vai ter que alugar, essa burocracia, esse custo do Brasil que transforma, que inviabiliza o capitalismo brasileiro. Não, inviabiliza até você andar correto como manda o figurino, né? Porque hoje qualquer microempresário... Não tem como você andar correto. Não tem como andar correto. Se você tiver 100% correto, o cara sempre vai lá achar uma... Não, e outra coisa, se você andar 100% correto, pagar todos os seus impostos, tributos, você não consegue pagar o funcionário. É impressionante, o microempresário sofre muito no Brasil, né? E é a classe que mais emprega, né? Por incrível que pareça, é o micro e pequeno empresário. Exatamente. É uma pena, a gente lamenta muito. Bom, tem tempo ainda aí para mais alguma coisa? Só para acrescentar, agora você vê, se pensava, se imaginava que o maior inadimplente com o FGTS fossem os governos, né? Municipal, estadual e tal. Mas setores muito fortes do empresariado brasileiro não está recolhendo o FGTS. Mas é aquela história que eu falei, isso é difícil também para o grande, né? Ou ele recolhe tudo, ou ele não paga nada, porque é difícil, né? Não tem dinheiro mesmo para dividir. Bom, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta para o terceiro já, né? Terceiro bloco, já.
Olá, estamos de volta a mais um bloco aqui do nosso Alô Cidade Debate. Eu, Rui Corrêa, Ronald Calles, estamos aqui comentando assuntos da nossa cidade, assuntos do nosso estado e do nosso país que nos interessam, né? E vocês que estão em casa assistindo a gente podem interagir através do Facebook, através do Instagram ou através da nossa página tviplay.com.br. Lá você fica sabendo as notícias e pode falar com a gente, né? Pode entrar em contato com a gente, deixar sua mensagem, que a gente vai registrar aqui. E daqui a pouco, inclusive, eu vou mandar uns abraços aí para muita gente que está ligando sempre para a gente, mandando mensagem através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? Estamos em todas as redes sociais, tviplay.com.br. Ronald, vamos falar das eleições aqui, Rui, né? Também tivemos uma carreata essa semana aqui em Itabuna, na semana passada, uma de um deputado, um candidato a deputado. Não vou citar nomes aqui agora, porque são muitos candidatos, né? E seria injusto aqui a gente não citar todos, mas Itabuna até surpreendeu. Eu tenho visto candidatos que eu nem sabia que eram candidatos. Eu encontrei uma estudante que é política, é militante, é da rede, é candidata a deputada aqui por Itabuna. Tem outros aí, advogados, enfim, várias pessoas saíram candidatos. E essas pessoas não apareceram, né? E os partidos, os grandes partidos, não dão vez a essas pessoas. Então, não tem como as pessoas ficarem sabendo. Eu acho uma covardia, né? Como é que uma candidata a deputada, ou um candidato, não tem espaço no seu próprio partido para divulgação, né? E aí, como é que as pessoas vão ter conhecimento disso? Uma campanha de deputado que depende do estado inteiro. Eu acho que para acabar isso, Ronald, só aquilo que você e Rui defendem, que é a reforma eleitoral com o voto distrital, né? E várias coisas. Veja que esse coronelismo que existe nos partidos, né? Quer dizer, o partido é de um cara, o cara que escolhe, que ele vai lá e escolhe a pessoa para ser candidato. Primeiro ele quer o filho, o sobrinho. Então não existe nenhuma democracia. É por isso que o Brasil é um país democrata, em tese, né? Em tese, né? Tem muitas características de democracia aqui, já tem muita coisa estabelecida. Agora, falta muita coisa ainda para a gente ser um país democrático. Veja que essa política é uma coisa louca. Quer dizer, fica o princípio da legislação eleitoral é esconder o político, como se o político fosse o marginal. Você vê nos Estados Unidos, 2 anos antes da eleição de presidente, tem aqueles debates, né? Você já conhece todo mundo, você não se engana. Aqui você vai conhecer o presidente depois da eleição. Né? Ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer propaganda, ninguém pode divulgar pesquisa que tem que ser registrada. E como se o cara registrasse o impedisse de fazer alguma coisa errada, né? Não tem isso. Então é muito complicado. É a ditadura da eleição no Brasil, né? É uma ditadura do voto, a ditadura dos partidos e a ditadura da lei eleitoral. A lei eleitoral força a barra, porque você não faz as coisas artificialmente. Não adianta a lei, por exemplo, essa questão da questão de gênero, né? 30%, né? Para um ou para o outro lado. É uma questão, né? E aí é que entra a questão das mulheres, né? Não há a preocupação dos partidos de trazer a mulher para dentro do partido para fazer as discussões dos seus temas específicos e fazer com que ela se volte também para a política. Aí o que eles não fazem isso, o ambiente partidário é um ambiente extremamente machista. E aí a mulher só comparece no momento eleitoral para preencher a vaga, porque a lei define que tem tantos por cento. Entendeu? Então, que dizem até que ficou muito artificial. Que o candidato aqui perdeu a vaga em função disso. Tiraram ele na calada da noite, porque para dar para o percentual de mulher aumentar, né? Agora exatamente. Querem fazer tudo por decreto. Você não transforma a sociedade por decreto. O voto obrigatório, né? Quer que por decreto o povo participe. Isso é horrível, isso desmoraliza a democracia. Né? O voto obrigatório desmoraliza a democracia. Aí, tanto por cento de mulher, tudo bem, a gente tem que fazer tudo para que a mulher compareça, mas por decreto não se faz nada. Não, e outra coisa, agora até a verba partidária é direcionada para 30% de mulher. Se não tiver, perde aquela verba, né? Então, por exemplo, obriga ainda mais o cara botar a mulher ali por botar só para ter a verba. E a verba, exatamente, e dar preencher o espaço. Fidelidade partidária. Isso não existe país nenhum no mundo, né? Fidelidade, se você chegar nos Estados Unidos e duvidar que um democrata é republicano e vice-versa, você vai apanhar, né? É como se você duvidasse que um flamenguista fosse vascaíno, né? Aqui você precisa ter uma lei para obrigar você a ser do PMDB, não sair para o PSDB,
Quer dizer, isso não existe. Você não faz uma democracia por decreto. Aqui nós estamos tentando fazer no Brasil, não adianta que não faz. O general Mourão, né, que é candidato a vice do Bolsonaro, defendeu numa entrevista há poucos dias atrás que sem uma nova Constituição vai ser difícil, qualquer que seja o novo presidente, governar o país. Ele até sugeriu um golpe, né, e que, segundo outro general da reserva explicou, o Mourão não se explicou bem naquela entrevista. O golpe que ele se refere seria o imaginar que, em ganhando o Bolsonaro, o PT venha para as ruas alegar que a eleição foi ilegítima e protestar e fazer baderna e tudo mais. E esse golpe seria no sentido de promover a ordem, o respeito e a paz nas ruas do Brasil, né? Segundo outro general, não sei se é verdade. Eu não acredito em golpe. Não acredito em golpe. O militar não quer... Não está mais interessado o militar... nisso. Ele falou até sobre isso, esse general. Né, eu não acredito em golpe. Não tem interesse nenhum nisso. Não existe essa possibilidade. O PT ganhar, se o PSDB ganhar, não o que ele chamou de golpe foi isso. E outra coisa, ele se referiu à nova Constituição sem que seja participantes dessa nova Constituinte essa Câmara de Deputados que está aí se formando e que já está formada. Ele não acredita que essas pessoas tenham condição de fazer uma nova Constituinte. Não, ele acha que a nova Constituinte, sem os seus membros, os constituintes, serem eleitos. Quer dizer, na prática, ele quer uma constituinte de notáveis. De notáveis. E quem que vai... seria esse notável? Exatamente. Quem que deu esse mandato? O máximo que ele pode exigir é uma eleição para eleger constitucional. Sim, uma específica. Só específica. Olha, você vai ser eleito para ser constituinte. O que eu acho que é legal. Porque terminar seu mandato, acabou. E realmente... Vamos dizer, isso é um democratismo. Você fazer Constituição com essa Câmara que está aí, com a antiga ou com a futura, não faz, né? Não faz, não vai sair nada que preste daí. Então você tem que arranjar uma... Mas uma exclusiva, votada. Um arranjo, uma exclusiva, votado. Vai votar para o deputado constituinte. Qual a função? Reformular, fazer uma nova Constituição para o país, votar e no dia que ser votada essa Constituição, no outro dia subsequente, o mandato se extingue. Entendeu? Pronto. Você teria dois congressos, aliás, duas câmaras. Duas câmaras. Agora, não seria uma câmara só para Constituição. Podia até funcionar em outro local, para não serem contaminados. Né? Bom, a respeito disso, o Bolsonaro é o candidato mais contestado e que tem mais rejeição nas pesquisas, né? Ele chega a ter o dobro praticamente do que ele tem de intenção de votos e tem de rejeição. Agora, parece muito o quadro americano que a gente viu do Trump, né? Não sei se a comparação é válida, mas o Trump também falou muita besteira, falou contra grupos, contra algumas tendências e foi muito criticado, teve uma rejeição muito grande e amanheceu o presidente da República quando todo mundo esperava que fosse a Hillary Clinton, né? Aqui no Brasil, será que o Brasil caminha para isso? Esse cara tão contestado, tão odiado por alguns e ao mesmo tempo amado por outros, a ponto de fazerem carreata sem a presença do candidato, né? Olha, sem fazer juízo de valor, nem a Trump, nem a Bolsonaro, eu acho o Trump um desequilibrado, né? Embora na área econômica ele está dando um show, né? Então mas eu acho que a reação à direita está existindo, sempre existiu no mundo todo. Isso é mais ou menos um fenômeno que existe. Você vê que a reação a Bolsonaro, sem fazer juízo de valor e tal, né? É uma reação à direita em função eu estava até ouvindo o Luiz Felipe Pondé falando, né? Eu achei muito legal, muito interessante. É que a esquerda colou nela vamos dizer, a prerrogativa do humanismo, né? Todo mundo que quer aumenta o salário, que quer melhorar as condições sociais, a sua condição de saúde, é a esquerda, né? Porque o liberal acha que para melhorar o mundo você tem que produzir emprego, né? Você tem que melhorar a economia. Então, mas é difícil você passar esse discurso para o povão. Diz, ô povão, a gente quer acabar com o negócio de FGTS, INSS, muita lei trabalhista, a gente quer aumentar a economia para que os empregos apareçam, e isso que é vamos dizer assim, uma atitude social. Mas isso é difícil do povão entender. Agora o povão entende quando chega lá e diz, vou aumentar o salário mínimo, né? Eu vou dar Bolsa Família para todo mundo. Então pegou no mundo todo, né, que a direita sempre teve essa dificuldade eleitoral
de entrar no populismo, porque ele não tem um discurso populista, não é verdade? O discurso populista de Bolsonaro ele foi em cima da segurança, ele arrumou um viés populista aí para ganhar, mas esse monopólio da bondade, né? Se o cara tanto é que o capitalista é considerado no Brasil um mal, um cara ruim, um cara que não gosta do pobre, não é isso? E isso é o discurso, e a esquerda no mundo todo, ele lançou essa tese e colou, tá entendendo? Agora, Bolsonaro, na sua opinião, pode ser considerado realmente direita? Não, ele é direita. Uma extrema direita, Não, porque o Alckmin é direita, mas o Alckmin não chega a direita esse extremo. moderna, ou a civilizada, né? Não é isso que eu estou dizendo, eu sempre digo o seguinte, essa eleição é única no Brasil, porque é a eleição passada, tomemos a eleição passada, muito socialista votou no Aécio. Não é? Porque a esquerda é dividida ali, né, Rui? Você sabe que você é egresso de lá e ainda é de lá. Tá com o então, pé lá ainda. A esquerda é dividida, comunista, extrema direita, extrema esquerda. Eu sou socialista democrático. Socialista democrático. Né? Então, muito socialista votou em Aécio, né? Então não dava para você saber a divisão do país. Hoje não. Hoje você pega um cara e diz assim, você vai votar em Bolsonaro ou em Haddad, e se ele for de esquerda ele vota no Haddad, e se ele não for de esquerda ele vota no Bolsonaro. Né? Hoje você vai mostrar quem é quem. Né? Mas tem esse viés aí dessa rejeição. Mas você não acredita que Trump pode superar Haddad ainda? Você acredita que pode acontecer isso? Porque o Haddad teve um crescimento, está empatado tecnicamente com o Alckmin, né? E o Ciro Gomes. Tá. Não, Ciro ele já Gomes passou. Tem 13, ele já está com 17. Já passou. Não é pesquisa hoje do O CNT. Haddad? O Haddad. Mas não na Datafolha. Não, mas está no CNTC. É uma tendência. Tudo né? está mostrando que E ele... tem uma coisa, se a gente fosse lembrar da campanha passada, vê que quando o cara morreu, que Marina entrou, o Aécio quase vai para um dígito. Né? Na outra semana, o Aécio quase ganha a eleição. Isso antes da gente ir para o comercial, eu queria registrar. Eu acho que a campanha eleitoral ela começa exatamente hoje, porque hoje começa o regime de pancadaria. E termina o prazo. Ou o Bolsonaro vai de vez... O Bolsonaro ganha se conseguir diminuir a rejeição. O Haddad ganha se conseguir diminuir a rejeição do PT. Exatamente. Tá entendendo? Do PT. Então é isso aí. Vai polarizar mesmo, né? Bom, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Olá, amigos e amigas, estamos de volta. Último bloco do nosso programa Alô Cidade Debate. Eu quero já começar esse bloco aproveitando aqui, agradecer a audiência da TVI, não só na internet, né? Salvador, muita gente assistindo a gente. Eu quero mandar um abraço ao Antônio Matos, aí em Salvador. Ele que é radialista, jornalista, está sempre assistindo a gente, acompanhando. Mandar um abraço também aos amigos de Ilhéus, né? Que tem dá uma audiência extraordinária para a gente. Um abraço, forte abraço a todos vocês aí de Ilhéus, meu carinho. E também o pessoal de Itabuna. E dentre eles eu quero lembrar aqui do Genuíno. Genuíno nos ligou aí no sábado. Ele que é se diz um telespectador assíduo da TVI e estava chateado porque ela esteve fora do ar e repetindo alguns programas aí nesse período, né? Então eu já conversei com ele fora do ar, mas mando agora um abraço ao Genuíno, à sua família. E agradeço aí pelo carinho da audiência. E diga que não é o Genuíno do PT, que ele pediu para dizer. Não é o Genuíno do PT lá de São Paulo, hein? Esse é o novo Urapiúna, né? Ele veio do Mato Grosso, está residindo aqui em Itabuna. Um grande abraço para ele. Ô Rui, pessoas também me encontram, né? Registra aí alguém. Eu queria mandar um abraço também ao Dr. Gabriel Nunes, o Bob, são telespectadores assíduos da gente, né? É figura, às vezes eu na rua, caminhando no banco, as pessoas se dirigem a mim e fazem elogios ao programa, tal, o debate. Acho legal isso, né? Estimula a gente. Tem uma coisa, muita gente que assiste isso que não assiste. Aí não quer dar ousadia, né? Gente próxima a gente, assim, assiste, tá lá, sabe de tudo que a gente fala. Agora não quer dar ousadia. Mandar um abraço pro Josias Miguel, que tá fazendo a campanha de um deputado aí, né? Um abraço, Josias. Quem é que mais assiste a gente que falou aí? Tem o Joselito Reis, que assiste a gente, a Derivaldo Benedito, grande figura, né, Derivaldo Benedito. Bené. O sempre polêmico Bené. E tem outras pessoas aí que nos assistem, o Zezinho Bateria, né, que é ali na Inácio Tosta. O Zezinho disse, Barbosa, eu assisto várias vezes na semana, hein. O nosso baterista aí, né, emérito, Sabará. Sabará, a turma do Café pro Mato. O Café pro Mato tá ali, inclusive
é um ponto de encontro. Inclusive, o dono do Café Pomar faz uma sopa ali na terça-feira, né, de graça, ele faz isso sem... E não é para todo mundo, quem quiser lá, e a gente já de vez em quando vai lá tomar a sopinha dele. Maravilhosa, né? inclusive. Até fazer uma matéria lá com ele, que é interessante. Levar o Keiji lá para conhecer, né, Keiji? Bom, por hoje é só, a gente está chegando ao final do programa, né, Ronald? Mas eu queria, antes de concluirmos aqui o programa, que vocês fizessem as considerações finais aí, já que estamos há 2 semanas do processo eleitoral, né? E na próxima semana a gente vai poder comentar mais, mas agora, nesse momento, sobre a eleição local aqui de deputados, o que é que você vê, quem, na sua opinião, aqueles que têm mais chance ou não, vocês querem comentar alguma coisa? Olha, claro, eu torço muito pelos candidatos, chamados candidatos da terra, mas assim como eu já tinha feito uma avaliação em programas anteriores, eu vejo com preocupação, porque chegou os 15 dias que consolidam a eleição e a cidade foi tomada por candidatos de fora, né? Com dinheiro, chegam, já estão tomando liderança, quer dizer, é a velha história que a gente já viu em outros carnavais e que traz um certo prejuízo, porque a gente com isso perde voto e perde, logicamente, a representatividade. Por isso, eu tenho minhas preocupações com a eleição dos nossos representantes aqui. Concordo com o Rui. E isso é uma característica da região cacaueira. Isso não acontece em Conquista, com essa mesma intensidade, não acontece lá no norte, no oeste. Em Feira não acontece. Isso é uma característica da região cacaueira que foi, vamos dizer assim, nós temos aqui muitos estrangeiros, pessoas de fora. Na década de 80, foi feito um estudo da Tecnosan, mais da metade da população era de estrangeiro. Então vai daí essa falta de cuidado com as coisas da terra, né, com estabelecer assim, uma identidade da terra. Então isso é muito preocupante mesmo. A gente não tem liderança e por isso que nossa região está abandonada. É uma pena, né? E aí volta aquela velha história que a gente sempre comenta aqui, eu falei há pouco, né? Só vai resolver no dia que tiver o voto distrital, né? Exatamente. E também no dia que a gente conseguir dividir o estado. Então tá certo. Por hoje é só. Forte abraço a todos, um abraço a Ronald, Rui. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, em mais um programa Alô Cidade Debate. Até lá. Até a próxima.